Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Nesse clima de era digital, linguagem de redes sociais, né? Linguagem digital, a gente continua a nossa aula falando disso. Eu, Cacau Sotero, no programa Fica em Casa Aprendendo, Tyron, estamos aqui para falar de uma rede social específica, mas a gente vai citar outras sim. Porque como nós já sabemos, a linguagem tem funções, né? E usamos para cada situação de comunicação uma função da linguagem. Hoje nós vamos falar do Twitter, né? A linguagem e as redes sociais, é importante nós frisarmos isso, faz parte do nosso contexto, faz parte do nosso show, como dizia Cazuza. O que é o Twitter? Você tem Twitter? Para que ele serve e qual é a linguagem do Twitter? Por que a gente trabalha a linguagem de rede social? Porque você vai prestar vestibular, porque você vive na internet, né? Você conhece esse mundo e existe uma linguagem específica neste espaço aí virtual. A questão é que nós temos a norma culta da gramática, né, da língua portuguesa, e nós não podemos cometer erros gramaticais, né, intercorrências gramaticais, na hora, por exemplo, de uma prova, de uma redação, na hora de um concurso, na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, em situações de formalidade, a linguagem da internet não é bem-vinda, por isso nós trabalhamos bem isso, tá certo? Bom, observa aí, eu coloquei língua e linguagem, nós já falamos disso, eu vou repetir. E tem também aí na tua direita uma pessoa, ela está à frente de um computador, né, de um notebook, e junto com ele está o, o smartphone. Aí você tem ali mensagens, curtidas, conversas, né? O favoritos ali, ele favoritou alguma coisa, tem um sininho, tem um alerta. Enfim, todos nós temos esse essa rotina de ter um smartphone, de conversar com alguém, de resolver alguma coisa. Então, o WhatsApp, por exemplo, embora a aula seja sobre Twitter, mas a gente fala de outra rede social, o WhatsApp, por exemplo, ele é uma ferramenta, inclusive de trabalho. Nós usamos muito, principalmente na pandemia, esse lado aí virtual cresceu muito, porque a gente não podia, né, ficar muito aglomerado, muitas pessoas, então as reuniões aconteciam por plataformas. Nesse surto aí de gripe, né? Hoje são 17 de abril, ó, eu tô querendo acabar com um ano, 17 de fevereiro. E ontem, 16 de fevereiro, gente, porque 17 de abril é uma data especial, por isso que eu falei. Mas enfim, 16 de abril, o Maranhão está em alta. Em alta em quê? De contaminação. Então, esse meio aqui, ele nos ajuda para nós resolvermos alguns problemas e as aulas virtuais também nos ajudam, porque há uma necessidade de estarmos conectados. Então, esse mundo virtual aqui, ele é paralelo ao nosso, tá bem? Então, língua e linguagem. Língua é o código que nós utilizamos para nos comunicarmos e a linguagem é o conjunto de elementos que nós utilizamos nesse processo de comunicação. Eu uso a língua portuguesa, o Tyron usa a língua brasileira de sinais, então aqui é língua. Linguagem, ele utiliza aí uma série de elementos para fazer com que os nossos chuchus que não nos ouvem entendam também as nossas aulas. Certo? Bom, linguagem, nós já sabemos, eu vou repetir aqui o conceito, é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, para desenvolver, para compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a escultura, a própria música, uma coreografia, enfim, são linguagens, né? Nós temos linguagens
que nós utilizamos. Nós temos a linguagem corporal. O corpo também fala. Às vezes você diz uma coisa, mas os seus olhos entregam, as feições do seu rosto entregam. Não, não é isso aí que ele está sentindo, não. Não é isso aí, não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito autêntica, né? Quando eu estou zangada, quando eu não estou satisfeita, mesmo que eu tente disfarçar, eu não consigo. É incrível. Eu não consigo. Se eu estiver zangadinha, eu não vou ficar sorrindo, não vou conseguir. Tem gente que consegue, né? Então, a linguagem, o corpo fala muito, tá bom? Olha só. E a língua é esse conjunto organizado de elementos. Que elementos são esses? Os sons. Quando você fala assim, ó, aqui no Maranhão, nós usamos muito essa expressão assim, ó. Não é? É. Quer dizer, você pode dizer que está concordando, você pode discordar. Então, é um elemento, o som, tá? Os gestos. Não. Sim. Depois, ó, depois. Vou falar aqui, eu não vou falar, mas você vai entender, ó. Eu falo contigo depois, ó. Ou então, ei, eu quero falar contigo. Essas coisas. Tudo isso possibilita a nossa comunicação, tá? A gente fala assim, ó. Não. Até os animais entendem. Até os animais têm linguagem. Quando você adestra um cão, ele vai fazer as suas necessidades em determinado local da casa, ele vai ganhar um prêmio por isso, ele também vai ser punido, enfim. A gente tem muitas formas de comunicação, né? Muitas linguagens, tá bom? Agora vamos falar do Twitter. O que é o Twitter? Ele foi criado em 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass e Evan Williams. Ah, ainda tem o Biz Stone. São as pessoas que criaram o Twitter. Eles eram sócios visionários, né? E assim como o criador do Facebook, o Instagram, o WhatsApp, enfim, são pessoas que têm visão para ganhar dinheiro, né? Visão aí lá nos Estados Unidos. Só que o Twitter, ele é muito popular. Então você vê, pessoas famosos têm. E quando você quer saber uma notícia do, do governo, né? O presidente tem Twitter, o governador do estado, os governadores têm, os prefeitos, vereadores, figuras públicas. Até eu tenho. Não utilizo muito, mas eu tenho. Enfim, ali você posta uma notícia, ali você posta uma informação útil, ali você posta um descontentamento, e a gente vê muito isso no campo da política, tá? Então, o que significa Twitter? De primeira, também, eles não acertaram o nome na rede social, tá certo? Inicialmente, foi chamado de status. Então, todo mundo sabe, né? Rede social tem status. O Instagram tem, o Facebook tem, o WhatsApp tem. Você coloca lá, né? Vou viajar. É legal, isso aí a gente faz muito mesmo. Coloca lá uma foto no avião, coloca uma foto comendo num restaurante legal, às vezes você põe a dica, foi lá, gostou. Aí, às vezes, a pessoa foi maltratada e coloca. Ontem eu vi um status interessante. Era alguém denunciando uma rachadura numa ponte. Contudo, ninguém sabe que ponte é, onde fica. Porque a pessoa só botou o vídeo e muita gente faz isso. Olha, ó, aqui, ó, acabou de acontecer um acidente aqui, ó, e não diz onde é. Então, uma dica, se você gosta de filmar para compartilhar informações nas redes sociais, quer denunciar, é importante toda a informação, né? Quem são os envolvidos, onde, o local e quando. Porque às vezes a pessoa diz assim, ó, acabou de acontecer, ó, acabei de sair daqui, ó, faz um vídeo, joga na rede social, mas não coloca a data, a gente não sabe se o vídeo é atual, se o vídeo é antigo, fica a dica. Então, inicialmente é chamado de status da rede social, era apenas uma plataforma de envio de mensagem celular, tá bom? Daí o limite. Se você tem um Twitter, você sabe. Se você não tem, você vai saber agora. Eu só posso usar 140 caracteres, tá? No início da história do Twitter. Então, o Twitter, você não usa muita coisa não para escrever. Se quiser texto longo, não dá certo. Então, daí tem 140 caracteres, tá bom? Aí,
Antes deles conseguirem todo esse sucesso, eles tiveram alguns tropeços. Por exemplo, nem a experiência. Eles criaram o Blogger, isso aqui a gente já falou isso em outra aula. O Blogger existe. E aí, anos de trabalho no Google. Quem não conhece o Google? O Google é uma das maiores, né? O maior site de busca. Bota no Google, sai uma série de informações. Outra dica: quando você colocar uma informação lá no Google, não vai logo na primeira página como verdade, não. Vejam três, quatro, principalmente as, tá? Para que as informações não fiquem distorcidas, tá? Então, eles criaram um blogger, tá? Trabalharam no Google e isso deram bagagem para que ele desenvolvesse essa rede social, o Twitter, tá bom? Aí vem, é um espaço para compartilhar momentos. Minha solidariedade aos moradores de Petrópolis. Aí vem a pessoa, uma figura pública, coloca lá. Lembram quando faltaram tubos de oxigênio em Manaus, né? Aí muitas pessoas se solidarizando, muitas pessoas ajudando, aí iam colocando lá no Twitter a postagem. Então, momentos são compartilhados lá, fatos que estão acontecendo em tempo real. Lembra da cantora que caiu do avião e morreu, infelizmente? Então, isso rapidinho nas redes sociais. Muito antes de dar um plantão na TV, a rede social já mostra, né, as notícias. Eventos que estão rolando na televisão, memes e até mesmo conteúdos pessoais. Então, as pessoas colocam muito. Então, a rede social é um local também onde a gente se diverte, porque memes eu acho assim fantástico. As pessoas que têm essa capacidade assim de o negócio aconteceu agora, 2 segundos depois já tem vários memes aí. Muito interessante. Diferente do Facebook e do Instagram, o algoritmo do Twitter não gera dificuldades na entrega das mensagens. Então, colocou lá no Twitter, aí o que a gente diz? Tweetou rapidinho, a mensagem está por lá. Não há limitação feita para aparecer na timeline dos seguidores, como é o caso do Instagram. Né? Eu estou no Twitter, todo mundo vai ter acesso, basta ir lá e ver, tá bom? Aí ele se tornou um espaço para. Isso aqui eu acho que eu estou repetindo os slides, né? Então, olha só. A diferença é que, de acordo com o volume de mensagens, né? O que acontece? O tweet pode ficar perdido na timeline. Então, às vezes, uma pessoa vai tweetando, tal, tal. Aí você quer saber se é verdade. Outro dia eu recebi uma fake. Uma fake não, gente. Um fake, não é uma fake. Eu recebi um fake. Era um print de um Twitter de um político, de um presidenciável, onde ele dizia que se ganhasse ia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uma coisa assim muito absurda. O que eu fiz? Eu fui procurar a verdade. Toda vez que você receber um print, uma notícia, verifique se essa notícia é fake, ou seja, é falsa, tá? Eu falei uma fake, é um vício de linguagem. Na verdade, não é uma fake, tá, gente? É um fake, porque fake é uma palavra que não é nossa, tá? É fake news, não é fakes, tá? É fake. Fake news, notícias falsas em inglês. Então existe muita distorção da verdade. Então tomem cuidado. Essas mensagens aí você vai lá no Twitter da pessoa e procura para ver se aquilo é verdade. E tem muitos sites também que você consegue descobrir se a notícia é falsa ou verdadeira. É muito melhor que compartilhar sem saber, sem ter certeza. Existem diferentes formas de criar uma mensagem atraente para se destacar, tá certo? Olha aqui um Twitter que eu trouxe para vocês. Olha aí na tua tela. Quem é? De quem é? É da Cacau Sotero, vocês conhecem? Pois é. Ela tweetou no dia 9 de fevereiro de 2022 o seguinte, ó, preparando aula de língua portuguesa sobre o Twitter. Eu fiz esse tweet e printei a tela do meu smartphone, né? E aí eu trouxe para cá para vocês para mostrar como é que é um Twitter. É uma coisa rápida. Se você escrever um texto muito longo, aí não vai dar certo. Então tem que ser bem objetivo. Isso é bom porque trabalha a objetividade da língua. E aí ó, eu tuitei. Que horas? 14 horas e 5 minutos. Fica o horário e aqui está a fonte, né? O local. Se foi pelo computador, se foi pelo smartphone, tá bom? Bom,
Para que serve o Twitter? Para aproximar todos os usuários. Você vai lá, segue a pessoa, aí ela vai colocar a rotina. Tem gente que gosta disso. Independente de serem empresas, pessoas famosas ou anônimas. Entenderam? Ótimo. Quais são as intenções? Elas são liberadas, fazendo com que você possa entrar em contato com qualquer pessoa da rede social. Hoje em dia é muito fácil. Tem gente que segue famosos, políticos, né, cantores, e aí eles têm esse como é que eles fazem para ter contato com os seus fãs? Publicando suas rotinas. E é muito legal porque você fica em contato. Uma pessoa famosa não tem como receber na sua casa seus fãs. Então existe aí a rede social que facilita esse trabalho, tá? Dentro da língua portuguesa, eu posso usar o Twitter, como eu disse, eu uso pouco, mas ele foi criado com fins profissionais para compartilhar os links dos vídeos que eu produzo, trazendo dicas de língua portuguesa, aquela dica rápida, aquela situação onde você vai lembrar. Ih, a Cacau falou disso na rede social dela, aí você vai e lembra. Eu, por exemplo, gosto de fazer os reels utilizando situações da língua portuguesa. Faço um reels, lógico, e coloco lá um texto que vai ajudar você na hora da sua prova, na hora de estudar, tá bom? E segundo o grupo de pesquisa, Web Ecology, a língua portuguesa é a segunda, olha só, mais utilizada no Twitter. Então, língua portuguesa aí bombando no Twitter, tá bom? Um estudo da Semiocast, no entanto, mostra que a língua portuguesa é a terceira mais utilizada, atrás do inglês e do japonês, né? Legal. Então, o Brasil é um país muito em evidência por conta dos fatos, né, da nossa situação econômica, do nosso desempenho na pandemia, né, por conta de uma série de situações. Então, o Brasil é um país bem evidente. E aqui ele fica a nossa língua entre a terceira mais utilizada no Twitter, nas redes sociais, tá bom? Bom, e as tecnologias, elas mudaram totalmente a nossa vida, não é verdade? Não é novidade para ninguém. Então, o surgimento das redes sociais trouxeram proximidade, trouxeram mais conhecimento e também, às vezes, desinformação. Tem gente que quer aparecer a todo custo, então, às vezes, traz uma coisa que não é verdade. E essa transformação foi maior, já que tudo que era rápido se tornou mais ágil, tá? Principalmente se tratando de escrita. Então, tudo que a gente aprendeu na língua portuguesa, nas regras que são importantes na hora da produção textual, com o advento dessas mídias, as pessoas foram buscar novas formas de se expressar, expressões rápidas, funcionais, para poupar tempo, tá? E aí, a linguagem específica do Twitter, tá? Dentro das redes sociais, vem sendo muito utilizada para simplificar a nossa língua. É isso que nós temos que tomar cuidado. A linguagem do campo virtual, ela é permitida naquele campo virtual. Existem situações formais que não vão aceitar, mesmo que seja rapidez. Sabe por quê, gente? Porque quanto maior a nossa necessidade, a gente vai querer agilizar. E aí, agilizando, correndo contra o tempo, as coisas não vão funcionar bem em certas situações da nossa vida, tá? Então, é uma plataforma de postagens curtas que tem um certo prazo de validade. Porque a notícia hoje, dependendo da notícia, daqui a uma semana ela já não tem tanta relevância. Porque um prazo de validade menor em relação às publicações de outros canais de comunicação da web, tá bom? O ideal é que os posts tragam notícias atuais, tá certo? É interessante isso, você saber. Às vezes você vai lá no Twitter e vai ver postagens antigas que não vão ter muita relevância para os dias de hoje, tá? Ou seja, quem tem empresa, quem tem perfil corporativo, quem tem ONG, tá? No Twitter, pessoas famosas, devem aproveitar a notícia do dia, certo? Que está bombando para direcionar o seu conteúdo. Né? Então, hoje, eu preparando a aula do Twitter, eu me envolvi muito mais ainda com a rede social, com a forma de falar dos alunos. Olha aqui, ó, que eu tenho uma hashtag. Hashtag
é um termo, né, uma expressão que a gente usa, né, é um código da linguagem virtual. Fica em casa aprendendo foi uma necessidade que nós tivemos por conta da pandemia. E hoje, aqui, dentro do ambiente virtual, plataforma Gonçalves Dias, dentro da TV Educação, eu estou trabalhando a rede social. Gostaram? Eu fico por aqui. Compliquei?